Bom dia, a paz do Senhor, como você está? Como você se encontra? Que nesta manhã o Espírito Santo possa vir derramar sobre ti a sua presença gloriosa. Que o Espírito Santo possa vir a consolar o teu coração. Que o Espírito Santo possa vir a tirar todas as dúvidas que se instalam sobre a tua vida nesta manhã. Que a graça do Senhor esteja sobre ti em todo o tempo. 2 Reis, capítulo 3, vai dizer assim, capítulo 3, versículo 7. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Aqui nós vemos esta passagem no livro de 2 Reis que nos relata o momento em que o profeta Eliseu salva os 3 reis e os seus exércitos. O profeta Eliseu é um modo de falar, porque quem salva é o Senhor. Mas o profeta Eliseu traz a eles a palavra que fez com que eles salvassem seus 3 exércitos. O exército de Judá, o exército de Samaria, de Israel e o exército de Edom. Então esses 3 reis se uniram contra Moabe, porque o rei de Moabe não estava mais pagando os impostos que lhes era devido ao rei de Israel. Mas aqui a palavra do Senhor vai dizer que o rei de Israel, Jorão, era um rei que era um rei idólatra, que não temia Deus, era um rei que não fazia o que agradava ao Senhor. Mas quando chega na hora de ir para a guerra contra o rei de Moabe, ele vai até o rei de Judá, que era um rei que agradava a Deus, que era um rei que obedecia a palavra do Senhor. E esse rei de Judá, ele prontamente diz: O meu povo é o teu povo, meus cavalos são teus cavalos, meus soldados são os teus soldados. Vamos à guerra, porque tu és meu irmão, Israel e Judá. E nesse momento o rei de Judá pergunta ao rei de Israel: Mas por onde iremos nós? Nós vamos pelo deserto de Edom, fala o rei de Israel. E esses 3 reis, Edom, Judá e Israel, seguem pelo deserto de Edom. Mas chegando no deserto de Edom, acontece que acaba a água. Acontece que eles ficam sem água, ficam com sede, ficam numa situação complicada. E aí eles se colocam, o rei de Israel vem no coração dele que Deus levou eles até o deserto para matá-los. Deus levou eles até o deserto para acabar com eles. E aí o rei de Israel começa a murmurar. E nesse momento o rei de Judá, que era um rei que era temente a Deus, se pergunta: mas não há profeta por aqui que possa nos trazer uma palavra do Senhor, que possa nos tirar dessa situação? E ali alguém responde: sim, temos aqui o profeta Eliseu, que era o servidor de Elias. Então ele está aqui por perto, vamos chamá-lo. E nesse momento eles mandam chamar o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, diante da situação, o profeta Eliseu diz: Por ti, ó rei de Israel, eu nem olharia para você. Por ti eu nem falaria nada, mas por respeito ao rei de Judá, eu vou trazer uma palavra do Senhor para vocês. E ali ele traz algo da parte de Deus para esses reis. Existem algumas
situações que o Senhor me coloca no coração nesta manhã, onde fala que o rei de Israel chama o rei de Judá para passar pelo deserto. Em nossas vidas muitas coisas acontecem, muitas vezes a quais pessoas nos levam a passar pelo deserto. Pessoas nos encaminham a passar por uma situação difícil. Pessoas nos encaminham a viver situações difíceis. E o rei de Judá, ele seguiu o rei de Israel. Mas muitas vezes essa situação difícil não é para que nós morramos no deserto como o rei de Israel pensava, mas sim para que a glória do Senhor resplandeça sobre a vida daqueles que estão passando pelo deserto. E foi o que aconteceu, porque mediante a situação que eles viviam ali naquele momento, onde o gado estava perecendo, o exército estava perecendo sem água, tudo estava perecendo. Deus traz a palavra ao profeta Eliseu e diz: mande cavar covas, porque não vai chover, não vai ter vento, não vai ter trovoada, não vai ter relâmpago, não vai ter nada. Porém, estas covas se encherão de água, e todo o vosso gado, e toda a vossa comitiva, e todo o vosso exército, ele terá o que beber, e ele não vai morrer de fome. E ainda, com esta situação, eu entregarei o rei dos Moabitas nas mãos de vocês. Essa é a palavra que o Senhor entregou a Eliseu. E ele entregou esta palavra aos 3 reis, os reis de Edom, de Israel e de Judá. E assim foi feito. Fizeram as covas. E ao amanhecer, as covas estavam cheias de água. Sem chuva, sem vento, sem trovoada. Porém, as covas estavam cheias de água. No amanhecer, o deserto se tornou em fontes de água. No amanhecer, o Senhor trouxe água para o deserto. No amanhecer, o Senhor trouxe esperança para aqueles 3 reis. O que eu entendo nesta palavra, nesta manhã, o que o Espírito me traz ao coração. No amanhecer, vem a resposta do Senhor para o teu deserto. No amanhecer, o Senhor traz a resposta para o meu e teu coração. No amanhecer, pode ter certeza que vai ter água, as covas estarão cheias. Mas para isso é necessário que você obedeça a palavra do Senhor. O Senhor mandou cavar covas. Tem você cavado as covas para que estas águas cheguem e encontrem essas covas para repousar? Tem você cavado essas covas no deserto para que a hora que o Senhor enviar a água, elas tenham onde parar, repousar estas águas? Tem você feito algo para que o milagre do Senhor aconteça na sua vida? Porque muitas vezes o Senhor nos dá a palavra, muitas vezes o Senhor nos dá situações a seguir e nós não obedecemos. Se nós não obedecermos a palavra do Senhor, se nós não obedecermos aquilo que o Senhor nos fala, não tem como o Senhor agir sobre a nossa vida e nos entregar aquilo que Ele tem para nos entregar aquela água que é necessária, mesmo em meio ao deserto. Então, nesta manhã, o que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração: abra as covas, porque ao amanhecer elas estarão cheias de água. Abra as covas, não importa o deserto que você esteja, porque ao amanhecer eu as encherei de água. Você não está vendo a chuva, você não está vendo saída, você não está escutando barulho algum, você não está escutando o trovão de que vai chover, você não está escutando nada que esteja acontecendo ao teu redor para que essas covas sejam cheias de água. Porém, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Porém, a palavra do Senhor, ela não muda. Porém, a palavra do Senhor, ela permanece fiel para sempre. Uma vez que Ele disse que cumprirá, Ele cumprirá.
Então, se o Senhor te prometeu, se o Senhor fez uma promessa, nesta manhã eu quero dizer para você: as covas estarão cheias de água. As covas serão cheias de água. E estas covas alimentarão, estas águas alimentarão, estas águas matarão a sede de todo o teu exército. Eu não sei o que você está passando, qual deserto que você tem vivido, porém eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela se cumprirá na sua vida. No tempo certo, no amanhecer do Senhor, as coisas acontecerão da maneira que Ele quer que aconteça. Simplesmente abra as covas e espere. Simplesmente abra as covas e espere que a água estará lá ao amanhecer, porque o Senhor é um Senhor que cumpre a sua promessa. E diz a palavra do Senhor, finalizando esta mensagem, que ao amanhecer as covas estavam cheias. E o que aconteceu? Além de as covas estarem cheias de água, para que matasse a sede do povo, dos três exércitos, ainda assim o Senhor entregou os moabitas na mão dos três reis. Como? De que maneira? Porque com o amanhecer o sol resplandecia sobre estas águas, e estas águas, por estar no deserto de Edom, que eram terras vermelhas, estas águas de longe, com o brilho do sol batendo, pareciam sangue, e os moabitas acreditaram de longe que os três exércitos tinham se matado entre eles, e havia sangue por toda parte, e crendo dessa maneira, os moabitas foram para ver o que tinha acontecido, foram para ver os três exércitos mortos, mas chegando lá os três exércitos estavam esperando os moabitas e venceram eles. Então os moabitas foram vencidos nesta batalha através da água das covas. O Senhor tem mistérios grandes na sua palavra. O Senhor tem mistérios maravilhosos na sua palavra. Basta nós nos entregarmos, nos mergulharmos. O meu tempo é muito curto para falar tudo aquilo que eu teria que falar nessa mensagem. Porém, nesta manhã eu quero dizer para você: abra as covas, espere a água chegar, porque a água vai chegar para matar a sua sede. A água vai chegar para acabar com o teu sofrimento. A água vai chegar para acabar com o teu deserto. No deserto sofremos, no deserto passamos por situações difíceis, no deserto complicamos a nossa mente, no deserto temos miragens de água onde não existe, no deserto temos situações que nos levam a pensar, a refletir, a voltar atrás, a querer voltar, a não saber se vai para frente ou vai para trás. Porém, nessa manhã, o Senhor fala ao meu e ao teu coração: abra as covas e espere que ao amanhecer as covas estarão cheias de água. E estas águas alimentarão, matarão a tua sede e ainda fará com que o teu inimigo seja vencido. Aleluia! Deus abençoe o seu dia. Café com palavra nesta manhã. Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Abra as covas nesta manhã. Acredite na palavra do Senhor. Creia que Ele pode fazer o impossível na sua vida e te tirar desse deserto que você tem passado e tem vivido. E ainda assim, entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Deus te abençoe. Deus te dê um dia de vitória em nome de Jesus.